Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 122, verso 1. Ministério Pão Vivo. Mais um capítulo de lições, de aprendizado no livro de Deus. Como os fundamentos, ou o fundamento da nossa fé, é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, que foi chamado pelo apóstolo Paulo várias vezes de o mistério de Deus. Ele, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, ele não disse apenas mistério, ele disse o grande mistério, e ele descreve aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, pregado entre os gentios e recebido na glória. Então, é uma descrição profunda sobre Jesus Cristo. E nós estamos falando, estudando, aprendendo as profundidades daquilo que Paulo ensinou em sua carta aos Romanos. Às vezes fica difícil de compreendermos o que ele escreve. É claro, se trata de um mistério. Ele mesmo disse isto que a gente repetiu, contido na carta que ele escreveu a Timóteo, que era o seu filho na fé. Quando nós lemos Colossenses, capítulo 2, no verso 1, ele fala que eu tive grande luta, ou grandes lutas, não só por vós, isto é, não só por aquela igreja em Colossos, mas pelos que estão em Laodiceia. Laodiceia era uma outra igreja ali da região, uma igreja ali próxima. Como sabemos, nos tempos bíblicos, a igreja ela não era conhecida ou reconhecida por um nome denominacional, como hoje, Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Igreja Luterana, Igreja Católica. Essa coisa, isso que eu chamo de coisa, surgiu a partir do século IV e se multiplicou após a Reforma Protestante. Mas nos tempos bíblicos a igreja era reconhecida, o seu endereço era o nome da cidade em que ela estava instalada. Então, Paulo chama isto de luta.
o que ele estava passando. Isto é, era uma luta espiritual. Então, ele destaca, embora a carta fosse endereçada à igreja na cidade de Colossos, mas ele destaca que eu tenho grande luta, não só por vós, mas também pelos que estão em Laodiceia e por todos quantos não viram o meu rosto. Notaram que você está incluído, eu estou incluído, mas por que esta luta que ele está dizendo? Ele mostra nos versos subsequentes que esta luta dele era para que os cristãos, aqueles participantes da igreja, note bem, para que seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos no entendimento para o conhecimento da plenitude do conhecimento do que ou de que? Dos dogmas de uma denominação, o conhecimento em plenitude, isto é, o conhecimento completo do mistério de Deus, Cristo Jesus. Aleluia. Note, um apóstolo das qualidades do quilate de Paulo, ter esse tipo de preocupação, de luta, não só pela igreja daquele tempo, mas pela igreja de Deus que está espalhada pelo mundo afora. Ele queria que eles se mantivessem unidos, animados e que eles fossem enriquecidos no entendimento para terem a plenitude do conhecimento do mistério de Deus, Cristo Jesus. E ele fala em versos anteriores, ele chama esse mistério, que quer dizer segredo. Ele disse que Deus, veja só, a sabedoria de Deus, que Deus manteve oculto, escondido durante séculos, hoje, alguns, quando vão dizer algo muito remoto, eles mencionam, isso faz parte ainda da pré-história. O apóstolo foi mais profundo. A intensidade do seu ensino, ele mostra que o mistério de Deus, Cristo, ficou oculto dos séculos e das gerações e foi revelado agora por amor de vós. O mistério de Deus
Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia. Note, eu afirmar que Cristo está em mim, que Cristo está em você, que creu, que recebeu Jesus pela fé em seu coração. Note, isto não dá para entender, para compreender com íntegra na nossa mente natural. Mas Paulo está dizendo aqui do nosso entendimento espiritual. Cristo, este mistério de Deus, de fato e de verdade, ele está aqui dentro de mim. Ele está aí, não importa onde você vive, não importa o país, se você um dia recebeu ele pela fé. Paulo está dizendo que ele está em você, pois ele diz com espírito de zelo, dedicação, eu luto por vós. Os de Colossos, eu luto por esta igreja também, aqui pertinho, em Laodiceia. E eu luto pelos meus irmãos espalhados pelo mundo, para que eles compreendam o mistério de Deus. Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia, pelo Senhor Jesus. Aleluia, que embora lá em Isaías, o profeta citou Deus declarando: eu sou Deus de longe, sou Deus, aliás, primeiro perto, eu sou Deus de perto, eu sou Deus de longe, mas eu habito com o abatido e contrito de espírito, embora a região pode ser longínqua, desértica, pode ser numa grande metrópole. Este mistério de Deus está presente nos corações daqueles que creem. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.